planilha para geração de arquivos Knab para o banco Sicredi. Iniciamos aqui colocando os dados da empresa. O CNPJ com a máscara, pontuação, traço e barra, o nome da empresa, código do convênio do banco, pode estar solicitando esse código com o próprio suporte do Sicredi, a agência, dígito da agência se não existir deixe em branco, conta corrente, se não existir deixe em branco também, a data da geração do arquivo. Aqui está buscando uma fórmula do Windows, então está buscando a data atual do Windows. Estou trabalhando no dia 11/3/2023, fórmula hoje. Ou seja, eu vou gerar esse arquivo hoje e eu tenho que importá-lo hoje mesmo. Eu não posso gerar esse arquivo hoje e importá-lo amanhã. Isso vai gerar erro lá no validador do banco. Então, sempre que gerar um arquivo, importa no mesmo dia. O número sequencial do arquivo. Isso aqui é importante sempre que gerar um arquivo novo, modificar essa sequência aqui. 2, 3, 4 e assim por diante. Vou marcar aqui 1 na minha, que é o primeiro arquivo que eu estou gerando. O tipo de serviço. Tipo de serviço aqui nós temos apenas pagamento a salários e pagamento a fornecedor. Vou deixar aqui o meu como fornecedor. A forma de lançamento que nós temos aqui é crédito em conta corrente, DOC, crédito em conta poupança ou TED. Eu vou deixar TED, que eu vou fazer um pagamento para outro banco. Lembrando que são dados fictícios, eu vou gerar o arquivo, porém eu não vou importar no banco. Eu só vou demonstrar como gerar o arquivo. A data de pagamento. Estou utilizando a função para buscar a mesma data da geração do arquivo. Ou seja, vou gerar no mesmo dia, vou pagar no mesmo dia. Posso sim vir aqui e digitar outro dia. Eu quero importar, eu vou gerar o arquivo hoje, vou importar no banco, mas eu só quero que o pagamento caia daqui a 3 dias. Eu posso vir aqui, colocar uma forma, uma função, colocar aqui mais 3. Com isso ele vai entender que eu vou fazer o pagamento no dia 14/3/2023. Mas eu tenho que levar em consideração que todos os arquivos ele sempre vai ter 3 dias de diferença para o pagamento. Vou voltar aqui para que seja no mesmo dia, 11/3. E esses são os dados que a gente precisa preencher. Quando for gerar novos arquivos, o que a gente precisa atentar é apenas ao número sequencial do arquivo, a forma de lançamento, o tipo do serviço, e se eu modificar a data, eu preciso me atentar a isso também. Do contrário, só esses 3 campos aqui que a gente precisa ter muita atenção, especialmente o número sequencial do arquivo. Feito isso, eu vou aqui para informações para fazer um lançamento. Cada linha aqui corresponde a um pagamento. Então, no caso disso aqui é uma TED, eu preciso do código do banco, coloquei o código do banco 341, coloquei aqui digitei dados fictícios de uma agência, ela não vai ter um dígito verificador, coloquei uma conta corrente, um dígito para ela, esse dígito verificador agência e conta, deixei essa coluna aqui preenchida porque consta no layout do Knab. Porém, os bancos não estão utilizando. Deixei para se caso em algum momento isso aqui vir a ser um campo obrigatório, já vai estar aqui pronto. Do contrário, é só ignorar, deixe ele sempre em branco. O nome do favorecido, o número de documento do cliente, isso aqui é para controle da própria empresa. O valor, coloquei aqui R$10. CPF ou CNPJ, também com a máscara, tá? Ponto e o traço. E a barra no caso de CNPJ. É importante falar que existe a formatação sim do Excel, onde você digita os números, aí se não trouxer a formatação é só vir aqui em geração do arquivo, mais informações, mais formatações e formatar como CPF e CNPJ. Não é válido, tá pessoal? O ideal é que esse campo seja como texto ou geral. E
que mesmo que tenha a formatação do Excel aqui, o válido é o que tiver aqui dentro, tá? Aqui nessa linha de digitação. Se tiver uma formatação do Excel, ele vai colocar aqui o ponto e barra, mas aqui ele não vai trazer, ele precisa trazer aqui. O layout, ele não quer a pontuação, porém, para a minha macro entender, quando ela diz respeito a CPF, ao CNPJ, ela precisa dessa pontuação aqui, para ele entender, tá? E aqui mais para frente são os dados do endereço. Rua, número, complemento, bairro, cidade, CEP e o estado. Precisa sim ter essas informações aqui, tá? Não precisa ser do próprio favorecido, pode ser informações da empresa, do banco. De acordo com o layout, esse seria o endereço do, da agência do banco. Porém, não temos, nem todos temos essas informações. Então aqui a gente pode deixar os dados da empresa, tá? Feito isso, digamos que aqui eu tenha mais funcionários ou mais favorecidos. Vou criar aqui, tá bom, 4 linhas. Digamos que são esses 4 funcionários aqui que eu pago todos os meses, 2 vezes por mês. Tenho eles digitados aqui, esses botões. O apagar ele vai limpar tudo, aqui a gente só limpa quando a gente for modificar tudo mesmo, do contrário, a gente pode deixar os dados lá dos funcionários. A aba iniciais aqui, ele volta para a aba da digitação dos dados da empresa. E o botão QNAB, esse é o válido. Esse botão válido, não, todos são válidos. Esse é o botão que vai gerar a macro, que vai criar o arquivo. Então aqui, dependendo da velocidade da máquina, dependendo da quantidade de funcionários ou fornecedores que eles estiverem criando, aí ele vai demorar um pouquinho. Normalmente, existe uma função que ela oculta todos esses dados. Então a gente só vê quando acaba. Acaba sendo até um pouco mais rápido, porém, particularidade minha, eu gosto de deixar com que funcione essas informações aqui para que o usuário veja que está acontecendo alguma coisa no Excel. Porque eu tenho alguns clientes que se queixavam, que colocavam para rodar e tinha a impressão de que todo o computador travava. Mas não era, porque quando a macro está rodando, ela consome sim um pouco de memória. E isso danifica. O ideal é que não, não esteja utilizando nenhuma outra função, nenhum Ctrl+C, Ctrl+V, para não termos problemas. Aqui ele está perguntando para mim o nome do arquivo. Eu vou chamar ele de teste 1. Vou dar um OK. E aí, arquivo salvo na mesma pasta que estiver a planilha. Ou seja, o mesmo diretório que eu salvei essa planilha vai ser onde ele salvou o arquivo. Eu vou dar um OK. Eu coloquei essa planilha na minha pasta Downloads. Então eu vou abrir aqui na minha pasta. E está aqui o arquivo teste 1. Vou abrir esse arquivo. Está aqui. Header de arquivo, header de lote, trailer de arquivo, trailer de lote. E aqui segmento A, segmento B. Cada um deles diz respeito, o A e o B, duas linhas dizem respeito a um funcionário. Então aqui é um funcionário, aqui é outro funcionário e outro funcionário. E esse arquivo está pronto. Basta importá-lo lá no validador do banco e efetuar a aprovação dos pagamentos.